existem limites de atuação dentro do RH. Sim, existem limites, mas isso é para conseguir ter um relacionamento saudável com as outras áreas dentro da empresa e você não ficar sufocado em atividades, tá? Então, quais são esses limites? Primeiro, permita que os gestores façam a gestão de pessoas. Ela não é exclusiva do RH. Não é o RH que faz gestão de pessoas na empresa. O RH apoia as diretrizes e as políticas de gestão de pessoas dentro da empresa para que elas sejam iguais para todo mundo. Mas não é o RH que vai lá fazer gestão de pessoas com as equipes do líder. Né? Então, alimentar os gestores com todas as informações necessárias para que eles possam gerir essas equipes. Existem muitas informações estratégicas que ficam dentro do RH. Então você vai lá e aplica uma avaliação de desempenho e não dá o resultado para ele, para que ele possa fazer a gestão da equipe, não faz sentido nenhum. Aí ele foi lá e se construiu um plano de desenvolvimento individual, mas o RH que vai ficar responsável por executá-lo e o líder nem fica sabendo. Ou então tem algum problema com o ponto, tem algum problema com a frequência do funcionário, você vai lá e conversa direto com a pessoa e não trata com o líder. Ou não envia essa informação. Se você não alimentar o líder com informações que ele precisa para fazer gestão de pessoas, ele vai continuar sendo um líder de processo e a gestão de pessoas vai ficar com o RH. E aí o RH fica sobrecarregado, fica só apagando incêndio, atendendo colaborador e não consegue implantar os processos estratégicos todos que a gente vem conversando até agora, tá? Então não passa por cima deles ao resolver questões que os colaboradores vêm trazer diretamente para ti, porque isso enfraquece a liderança. O que acontece? Quem é referência a liderança, como é que ela acontece na organização? Quem é que é a referência em solução? Se uma vez o colaborador foi lá no RH e o RH resolveu sem a necessidade de falar com o líder, ele vai continuar fazendo esse caminho sempre, porque ele entendeu que quem resolve as coisas é o RH, não é o líder. E isso enfraquece a liderança, porque ele fica sem autoridade diante da equipe dele, porque o colaborador sabe, mas eu não vou falar com o meu gestor, por que eu vou falar com o meu gestor se eu vou lá no RH eles resolvem tudo? Isso enfraquece demais a liderança, então não façam isso. E se isso estiver acontecendo hoje, o caminho é, chegou um colaborador lá, você vai perguntar, você já falou com o seu gestor antes sobre isso? E aí você vai, aos poucos, delegando essa responsabilidade para que os líderes assumam essa posição. Não se envolva em problemas pessoais dos colaboradores na medida do possível. A gente sabe que é muito difícil conseguir diferenciar isso, porque eles vêm nos trazer isso o tempo todo, isso está intrínseco na questão de frequência dos colaboradores, eles faltam porque o pai está doente, porque o filho está doente, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas assim, você não pode se conectar emocionalmente com esses problemas pessoais a ponto de deixar de ser profissional e defender os interesses da empresa nesse sentido. E por último, esteja atento ao desempenho das equipes, mas não diga ao gestor o que ele deve fazer. Se você identifica que existe um problema de liderança, que ele não está tratando bem a sua equipe, você não vai lá e vai dizer, olha, fulano, você precisa fazer dessa forma. Ajude-o a encontrar esse caminho sozinho, oferecendo capacitação, oferecendo feedback, para que ele possa se desenvolver com isso. Se você for lá e disser o que ele tem que fazer, ele vai entender que isso é uma solução que você deu e se der errado, a culpa é sua. Mas ele também não vai se desenvolver com isso. Então, o nosso papel como RH é fazer os gestores encontrarem essa resposta e a gente conseguir direcionar eles nesse sentido, mas nunca dizer especificamente o que precisa ser feito, tá? E lembrar sempre que profissionais de RH ajudam, orientam e dão apoio aos planos nas decisões de gestão de pessoas. Eles definem os programas e os processos de desenvolvimento, mas a responsabilidade da gestão dos liderados e dos resultados do time continua sendo do líder. A gente define os processos, as diretrizes, os programas, como as coisas vão acontecer, mas boa parte dessa execução fica com o líder. E quando cada um faz o seu papel, essa parceria rende frutos de muito valor para a empresa, porque o RH fica mais livre para fazer o que precisa ser feito de forma mais estratégica, o líder fica mais empoderado porque ele tem a sua autoridade mais reforçada, ele consegue influenciar melhor a equipe. Quando cada um está no seu posto fazendo o que precisa ser feito e não está
se metendo nas funções do outro e nas responsabilidades do outro, a coisa vai fluir muito melhor e vai gerar muito mais valor para a empresa.